Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 12. Gente, na nossa aula 12, o objeto de conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. E o nosso detalhamento, a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico dos países europeus e asiáticos, a concepção de trabalho nas diversas épocas e nas distintas regiões do mundo. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre processo de desenvolvimento, principalmente de dois continentes. No caso, o continente europeu e o continente asiático, gente. Então, nós iremos estudar todo o desenvolvimento que ocorre no planeta e essas conexões que a gente acaba, verificando aí com essas conexões entre continentes. E esses continentes são compostos por vários países, tá certo, gente? E nesse processo de desenvolvimento, de conexão, nós vamos observar aí o processo da tecnologia, gente. A importância da tecnologia para os países, para ocorrer aí esse desenvolvimento. Então, a tecnologia, gente, acaba desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico, principalmente dos países europeus e também dos países asiáticos, onde a gente observa aí um grande desenvolvimento tanto nos países europeus e ainda mais em desenvolvimento nos países asiáticos, tá certo? Agora, ela não só impulsiona essa produtividade e a eficiência, mas também acaba possibilitando o quê? Possibilita, gente, a inovação, tá certo? Então, isso acaba criando também novas oportunidades, tanto na parte do mercado, quanto também transformando esses setores que eram tradicionais, mas que estão passando por esse processo de mudança, tá? Então, a gente vai explorar a importância da tecnologia para o crescimento econômico em ambos continentes, tá certo, gente? Então, vamos verificar aí a importância desse desenvolvimento tecnológico nos países europeus, gente. Os países europeus, eles são conhecidos por ter uma tradição de inovação tecnológica, até pelo processo de desenvolvimento que esses países eles passaram, principalmente os países da Europa Ocidental, onde teve aí após a Segunda Guerra Mundial, ali com o fim da Guerra Fria, a gente observa que esses países se desenvolveram bastante, principalmente a Alemanha, que hoje é um dos marcos principais aí para ocorrer esse desenvolvimento, tá? Mas esses países, a gente tem que lembrar que eles acabaram formando um importante bloco econômico, que vai ser a União Europeia, onde, através desse desenvolvimento que acaba ocorrendo, nos países que fazem parte da União Europeia, a gente observa que essas regiões, gente, vão ser as mais avançadas tecnologicamente no mundo, tá? E a gente pode analisar melhor aí os países, que acabam se destacando na Europa, tá certo? Então, a gente observa, que hoje em dia a Alemanha vai ter um grande marco por conta do seu desenvolvimento, Mas Reino Unido também não fica atrás, a Irlanda, França, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, a Áustria, a Itália, Espanha, Portugal, principalmente aí os países do continente europeu, no caso ocidental, acabam se desenvolvendo bastante. Mas não muito distante aí Estônia, Letônia, Lituânia, a parte aí da Hungria, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, que estão em constante desenvolvimento. Lógico, vão existir períodos em que pode ocorrer certas crises, porém, os países europeus eles tendem a se desenvolver bastante. E é aí que a gente observa a importância, gente, da tecnologia para o desenvolvimento econômico desses países. Agora, quais serão os principais aspectos no continente europeu? A gente observa
a competitividade, né, que acaba permitindo que as empresas europeias elas sejam mais competitivas globalmente. Isso acaba chamando muito a atenção por conta de ter empresas, né, aí muito fortes no continente europeu, mas que acaba indo aí para outros países do continente americano, do continente asiático, africano e até mesmo a Oceania, tá? Então a digitalização, a automação e o uso também, gente, hoje em dia, a inteligência artificial acaba contribuindo para uma redução de custos e também uma melhoria aí de qualidade nos produtos e, consequentemente, nos serviços. Então, a gente observa que esse poder da tecnologia nos dias atuais, gente, está ajudando muitos países. Não vai ficar diferente aí dos países do continente europeu. Agora, quais serão os principais aspectos também em relação à sustentabilidade e também a inovação e empreendedorismo? A gente observa que a inovação e o empreendedorismo, né, no continente europeu, a gente observa aqui várias sedes, né, de várias empresas de tecnologia e até mesmo hoje em dia as startups, gente, elas estão impulsionando muito esse processo de inovação. Então, realmente, é uma mudança muito brusca se a gente for observar ali da década de 90 para agora, né, nos anos 2000, 2020, tá? Então, esse processo de inovação e empreendedorismo está aumentando bastante. Então, a gente observa que muitas indústrias, né, têm o seu desenvolvimento, mas também o setor de serviços está aumentando bastante, principalmente também nesses países europeus. Então, a comunidade de startups na Europa, gente, ela cresce muito rápido. Então, várias cidades como Berlim, Londres, Amsterdã, eles têm se tornado centros tecnológicos, chamando muito a atenção, né, do mundo inteiro. Então, aí a gente observa também o poder, né, de saber o idioma inglês, né, nós que falamos português, se tivermos aí esse poder do inglês, acaba ajudando muito a gente também. Por quê? Por conta dessa conexão que a gente vive, né? Principalmente em situação aí da parte tecnológica desse processo de globalização. Então, a gente observa a importância, né, de sempre estar conectado no mundo que a gente vive atualmente, tá certo? Mas, além, né, de a gente observar todas essas características, não podemos esquecer da sustentabilidade, né? Analisando a sustentabilidade, gente, a gente observa que ela vai estar comprometida com a sustentabilidade, mas também tendo trabalho aí tecnológico sendo desenvolvido para poder alcançar esses objetivos, tá? Então, a gente observa que as tecnologias que vão estar inseridas principalmente por conta das energias, e essas energias vão estar muito vinculadas às energias sustentáveis, gente, as energias renováveis, a gente observa que tudo isso tem ajudado bastante por conta da energia solar, a energia eólica, a maremotriz, a geotérmica. Então, isso, né, de um certo modo, são novas tecnologias que estão se desenvolvendo cada vez mais e isso tem ajudado no poder aí do meio ambiente, né, da natureza, com esse processo de sustentabilidade. Vários países europeus estão trabalhando também para isso. Então, tecnologias como energias renováveis, a mobilidade elétrica e as redes inteligentes, elas acabam sendo essenciais para alcançar metas climáticas, né, onde vários países eles acabam se reunindo e verificando o que pode ser realizado para amenizar a situação aí, principalmente por conta de poluição, tá certo? Outros aspectos também que vão estar relacionados ao continente europeu, gente, é o processo aí da educação e a qualificação, que é muito importante, é primordial para ocorrer todo esse desenvolvimento, tá? Então, a tecnologia, gente, ela impacta, né, diretamente ali no processo de educação. Vai ocorrer o processo de qualificação, principalmente por conta da força de trabalho do continente europeu, tá? Então, as universidades, os centros de pesquisas europeus, eles estão na vanguarda de realmente inovar bastante. E isso acaba formando profissionais que vão estar preparados, né, para esses desafios do futuro que a cada dia que passa está ocorrendo de uma forma mais rápida. Então,
esse processo aí de educação e qualificação acaba ajudando muito essa conexão aí dos países do continente europeu. Agora, a gente pode observar, gente, né, que o continente europeu, ele em extensão territorial, aí vocês podem observar, né, ele acaba sendo, se a gente for comparar com o continente americano, o continente africano, né, o continente asiático, o continente europeu em extensão territorial, ele não é muito extenso. Então, isso acaba facilitando também essa conexão entre os países. Por exemplo, aqui na Espanha, nós vamos ter o desenvolvimento aqui das cidades, né, dos estados espanhóis, das províncias espanholas, assim como, se a gente for observar, já vai estar bem conectado, por exemplo, aqui com Portugal, né? Então, a gente observa essa conexão que vai existir, né, e acaba facilitando toda essa comunicação aí dos países europeus. E aí, a gente observa que esse processo, né, de ter rodovias, ferrovias, ter essa facilidade, né, de realmente chegar em outros países, isso a gente observa aqui, né, através dessas imagens, e que a gente pode observar realmente, né, essas ferrovias, essas rodovias, conectando praticamente todo o continente europeu, né? Uma hora está em Andorra, uma hora está aí na Espanha, daqui a pouco a gente já está na França, né? Então, a gente observa realmente essa conexão, tá, entre os países, chegando até mesmo a Itália, né? Chegando até a parte também da Suíça. Então, realmente é uma conexão muito grande entre esses países, Alemanha, Países Baixos, né? Tem aqui a conexão com a Inglaterra, né? Então, a gente observa realmente aí a importância desses países europeus se juntarem e melhorarem cada vez mais. Aqui a gente pode observar melhor, né, essa parte aí do continente europeu, tá certo, gente? Então, a gente analisa bem todas essas características, tá? E isso tem facilitado bastante esse desenvolvimento dos países europeus por conta, né, desse processo que a gente vive de mudanças tecnológicas que são diariamente, tá? Então, diariamente vai existir inovação, principalmente por conta das tecnologias que têm se utilizado, né, de uma forma muito rápida. Isso relacionado aos países europeus, mas os países asiáticos também não ficam para trás, gente. Essa conexão que a gente vive atualmente, né, realmente de uma forma muito rápida. Então, existem tecnologias já nos países europeus e nos países asiáticos que ainda não chegaram aqui no continente americano, principalmente na América do Sul, tá? Então, a gente observa, né, que esse poder dessas empresas, principalmente quando tem ali as sedes no continente, tanto no continente europeu quanto no continente asiático, né, que realmente são tecnologias que acabam sendo de forma acelerada, tá? Então, gente, os países, né, asiáticos, eles também vão ser muito importantes por conta, né, do hub tecnológico, dessa conexão que se tem, dessa conversa de globalização, de tecnologia, de conexão, né, entre eles, tá? Então, esses países asiáticos que a gente vai observar, principalmente o Japão, né, a Coreia do Sul, a China e a Índia, têm liderado em vários setores, tá? E a Índia, gente, por ela ter sido colonizada pelos ingleses, ela tem muita conexão também com a parte do Reino Unido, tá? Então, a gente realmente observa tanto o Japão quanto a Coreia do Sul, a China e a Índia, que vão ser áreas, partes realmente muito importantes por causa do hub tecnológico, tá? Então, mesmo a gente analisando que esses países asiáticos, né, através do mapa, a gente pode observar que o continente asiático ele é enorme em extensão territorial, muito diferente da Europa. Olha só, aqui se a gente for, né, analisar, olha aqui o continente europeu, a extensão territorial, e olha o continente asiático, gente. O continente asiático ele é muito grande, né? Então, a gente observa aqui essa conexão, tá? Aqui que vai estar diretamente ligado tanto na parte aqui que pega toda a Europa, né? Toda essa região europeia, tá? Mas se a gente for realmente aí
comparar, né, com o continente asiático. O continente asiático ele é muito extenso. Mas vamos observar que ainda vai existir vários países emergentes no continente asiático, tá? Diferente do continente europeu, onde muitos realmente já são considerados bastante desenvolvidos, e esses países do continente asiático, gente, eles estão, né, melhorando cada vez mais, tá? Então, aí também te observa essa importância, né, da tecnologia para o desenvolvimento econômico também no continente asiático, tá? Agora, quais serão as principais dimensões que vão estar relacionadas a esses países da Ásia? Gente, a indústria e a manufatura, tá? Onde a gente observa que a tecnologia, ela tem realmente transformado o setor industrial na Ásia, tá? Então, a gente observa que esse desenvolvimento que acabou ocorrendo nesse processo de industrialização de manufatura, países saindo realmente ali onde predominava a agricultura, indo para esse processo de industrialização e se transformando em grandes potências, tá? E isso também vai estar relacionado ao poder da tecnologia. Então, a automação, né, e também a robótica, elas estão aumentando, tá, a eficiência nas fábricas, enquanto a internet das coisas está ajudando a conectar esses processos industriais. Mas, professor, o que é essa internet das coisas? Hoje, se a gente pegar o nosso celular, a gente já consegue ligar uma TV, já consegue ligar o ar-condicionado, porque tudo está conectado, tudo está na palma da mão, né? O Wi-Fi, os satélites artificiais. Então, a internet das coisas está facilitando, né, todo esse poder aí da tecnologia de a pessoa ela conseguir realmente se conectar, estar em constante conexão ali em relação, vamos ver, aos objetos, assim como o processo de industrialização. Imagina as indústrias atualmente, como é que está toda essa conexão. Até na parte do campo, gente, a agricultura está nesse poder de transformação, através dessa internet das coisas, realmente onde tudo hoje em dia está em uma máquina, está em um computador, né? Está no próprio celular. Então, realmente, a internet das coisas está crescendo bastante. Isso através dessa automação e também do processo da robótica, tá? Mas, além disso, gente, a tecnologia da informação, os países asiáticos, principalmente como a Índia, gente, por a Índia ter esse grande contato com o Reino Unido, isso acabou facilitando muito essa conexão, né, da Europa com a Ásia, a Índia com o Reino Unido. Eles são grandes exportadores de serviços de TI e também criadores de software. Então, a Índia ela tem realmente também esse grande destaque da tecnologia da informação, tá? Mas não para aí não, né? Isso acaba criando uma fonte de renda e também emprego para a população. Lembrando que a Índia, né, a Índia e a China, que estão localizados no continente asiático, gente, são países com grande quantidade de habitantes, né? 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, é muita gente para esses países, tá? No caso, aí a Índia e a China. Então, isso também tem impulsionado, ajudado muito o crescimento econômico nesses países asiáticos, tá? Além disso, o processo de inovação e também a parte da tecnologia móvel, gente, isso mostra que esses países asiáticos, eles vão ser líder em inovação móvel, tá? Aqui eu vou estar com o meu celular, mas daqui a 15 dias, a 30 dias, já tem nova tecnologia no continente asiático. Então, realmente, se compra um celular hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, já existe uma tecnologia que já fica para trás do que foi comprado há 1 mês atrás. Então, a gente observa muito esse processo na Ásia, tá? Onde, principalmente Japão, principalmente a China, tá? Onde as pessoas elas acabam... Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos ali, a gente vende ainda o aparelho, o celular. Lá não, realmente é descartado, porque é um processo muito rápido nesses países, tá? Então, eles acabam sendo líder em inovação móvel, principalmente com as empresas pioneiras, que acabam vindo através dessas tecnologias dos smartphones e a rede 5G. Tá? Então, realmente é de uma forma muito acelerada. E isso acaba contribuindo para o quê? Gente, acaba contribuindo para a economia, a conectividade, também a acessibilidade a essa informação que acaba surgindo, tá?
Mas, e os mercados emergentes, os países que estão nesse processo de desenvolvimento? Gente, a tecnologia também tem ajudado esses países asiáticos a melhorarem, a emergirem, a crescerem cada vez mais na parte econômica, tá? Então, a digitalização, né, principalmente que vai estar relacionada aos serviços financeiros e também a expansão do comércio eletrônico, gente, acaba criando novas oportunidades para as pequenas e as médias empresas, não ficando somente ali com as grandes, tá? Então, a gente também observa muito esse desenvolvimento, tá? Principalmente aí por conta dos países asiáticos. E aí a gente pode observar, né, a dimensão do continente asiático, tá? Para ocorrer esse desenvolvimento. Então aí, gente, olha só a dimensão, né, desse continente, o continente asiático, que acaba sendo muito rico, não somente na parte econômica, mas de um modo geral, na parte cultural, na demografia, né? Então, realmente, a gente observa que existe essa conexão entre os países, principalmente aí os países que estão ligados aos tigres asiáticos, tá? Mas, analisando todo esse processo, né, de desenvolvimento, de conexão, principalmente na parte econômica. Então, investir em tecnologia e também inovação acaba sendo crucial, gente, para garantir o crescimento econômico sustentável e também a competitividade global nesses continentes, tá? Mas, além disso, a gente também vai estudar sobre essa concepção de trabalho, porque a gente não pode esquecer as pessoas que acabam estando conectadas para ocorrer todo esse processo, esse desenvolvimento que nós temos nos dias atuais. Como é que ocorreu esse processo, essa concepção de trabalho, né? Antigamente, até as épocas atuais, essas diversas épocas que a gente vai estudar também, gente, em relação ao trabalho, como é que ocorre esse desenvolvimento, né? Das distintas regiões do mundo, tá? Então, o que vai ser essa concepção aí do trabalho? Gente, a concepção de trabalho ocorre aí a evolução ao longo da história, tá? Agora varia entre diferentes regiões do mundo. Quais serão os principais fatores para ocorrer isso? A cultura, a religião, o desenvolvimento econômico e também, gente, os avanços tecnológicos influenciaram muito, influenciam ainda profundamente a maneira como o trabalho ele acaba sendo percebido e também estruturado. Vamos lá, gente, para a época medieval, a Europa medieval. O trabalho, gente, ele era visto como uma forma de penitência naquele período, né? Mas com o advento, com a vinda do Renascimento e da Reforma Protestante, gente, isso acabou passou, na verdade, a ser associado a um valor moral ali, não sendo mais somente aquela penitência ali que a pessoa tinha que trabalhar, era forçada a trabalhar. Não, com a Reforma Protestante isso mudou, colocando realmente o valor ali para o ser humano, né, o valor moral e também até mesmo para o desenvolvimento pessoal. Então, analisem, observem essa concepção de trabalho, né, que se tinha antigamente e que se tornou até os dias atuais. Agora, o trabalho na antiguidade e na era clássica, o que a gente observa? Gente, na antiguidade vai estar associado ao quê? Ao cumprimento de tarefas para sustentar ali uma comunidade ou até mesmo o Estado, tá? Agora, a partir da concepção das civilizações como a Mesopotâmia e o Egito Antigo, o que eles colocavam? Que o trabalho agrícola e a construção de monumentos foram fundamentais para o quê? A sobrevivência e o crescimento das sociedades. Já na Grécia Antiga e em Roma, o trabalho estava baseado aí no trabalho manual, né? Que era para escravos ou as classes mais baixas. E também as atividades intelectuais, como filosofia e política, eles eram mais para os nobres. Então, a gente observa aí diferenças entre isso, tá? Já na Idade Média, na Europa, a gente observa que a concepção de trabalho vai estar ligada ao quê? À religião e à hierarquia feudal, tá? Não para aí, né? A gente observa que o trabalho agrícola ele acabava sendo central com as pessoas que eram considerados servos, que acabavam trabalhando nas terras dos senhores feudais, tá? Então,
trabalhavam ali para os seus senhores, tinham suas atividades, principalmente com a agricultura, tá? Não para também aí em relação à Idade Média, gente, onde também existiam o quê? Os monastérios, tá? Que também se tornaram centros de trabalho produtivo, onde se viam os monges, né? Os monges eles acabavam sendo dedicados, né, ao trabalho, ao estudo, mas esse trabalho ele era manuscrito, tá, gente? Eles faziam uma transcrição de manuscritos e também estava muito relacionado à produção agrícola. Já a Igreja Católica, ela começa a promover o quê? Valores de trabalho duro e também tendo aí, trabalhando com honestidade. Muitas vezes era vinculado o quê? A busca ali pela salvação, né? Buscando fazer o que era o correto, tá? No período do Renascimento até o período da Revolução Industrial, gente, na época do Renascimento havia uma nova visão do trabalho como uma forma de expressão individual e de valorização da arte e da ciência, tá? Já a Revolução Industrial, o trabalho ele era manual e se tornou, na verdade, né, mais especializado e mecanizado, que acabou levando ao surgimento das grandes fábricas e mudanças sociais com movimentos trabalhistas e uma regulamentação do trabalho. E já no período mais atual, aí do século XX, e o processo de globalização que a gente vive. Gente, no século XX, né, muitas transformações com direitos trabalhistas que começaram a ser reconhecidos e também as jornadas de trabalho ela foi regulamentada, porque antes não existia isso como um grande fator, tá? Então, o trabalho no período do século XX e com esse processo de globalização passou a ser visto como um meio de alcançar segurança financeira e status social, tá? Então, esse processo de globalização que a gente vive, gente, trouxe novas oportunidades de trabalho e também o processo de terceirização, né? Mas acabou vindo o quê? A desigualdade social. Então, a concepção de trabalho, gente, acaba variando amplamente entre diferentes regiões do mundo, incluindo a Europa, né, a Ásia, a América do Norte, a África, a América Latina. Isso acaba refletindo diferenças culturais, econômicas e até mesmo históricas na forma de como o trabalho ele acaba sendo organizado, valorizado e até mesmo desempenhado em cada continente, tá certo? Então, aí a gente analisa, a gente observa isso. Nós vamos ver uma animação agora sobre o trabalho, como é que o trabalho ele acabou sendo realizado aí ao redor do mundo. Preste atenção. A concepção de trabalho é um reflexo das mudanças sociais, culturais e tecnológicas ao longo do tempo. Enquanto algumas regiões veem o trabalho como uma obrigação, outras o veem como uma oportunidade de realização pessoal. No continente europeu, os países valorizam o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, com leis que garantem férias pagas, licenças maternidade e paternidade e jornadas de trabalho mais curtas. O trabalho é visto como um meio de sustento, mas também como uma forma de realização pessoal. Na América do Norte, como nos Estados Unidos, o trabalho é muitas vezes associado ao sucesso individual e à ética de trabalho protestante. Há uma cultura de trabalho mais intensa, com menor foco em benefícios como férias pagas. Na Ásia, países como Japão e Coreia do Sul têm uma forte cultura de trabalho, com longas horas de expediente e expectativas altas. Na Índia, o trabalho é visto como parte do dever social e religioso. Já em muitos países africanos, o trabalho está ligado à comunidade e à sobrevivência. A agricultura é uma parte significativa da economia e o trabalho muitas vezes envolve atividades de subsistência e trabalho em família. E por fim, na América Latina, há uma mistura entre as culturas de trabalho europeia e indígena. A família e a comunidade têm um papel importante, e há uma maior ênfase no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, olha aí, gente, a importância, né, do trabalho ao redor do planeta e também em diferentes períodos. Então, essa concepção do trabalho, gente, ele acaba refletindo mudanças sociais, culturais e até mesmo tecnológicas. Isso acaba variando
entre essas regiões, entre os continentes. Agora, na Europa, né, o que acaba valorizando aí o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal nos dias atuais, porque anteriormente, né, tinha, sim, outras concepções. Agora, também observa-se, né, valorizar aí o equilíbrio entre realmente o trabalho e a vida do pessoal, né? Já na América do Norte, acaba focando ali no sucesso individual e também na ética do trabalho. Em relação ao continente asiático, as culturas, o trabalho que acaba sendo intenso e também em alguns países vai estar vinculado ao quê? Ao dever social e religioso, né? Já no continente africano, o trabalho ele vai estar ligado ao quê? À comunidade e à sobrevivência na maioria dos países do continente africano. E já na América Latina acaba tendo a influência no período lá ainda da Europa até os dias atuais, né? E também os povos tradicionais, os povos originários da região, com destaque principalmente para a família, a comunidade e também um equilíbrio aí entre a vida pessoal e também profissional. Então, a gente acaba analisando diversas concepções de trabalho, né, em diversas regiões, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.